Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E os pontos de hoje serão o ponto 210 e 211, que tratarão da revelação do Deus Misericórdia. Esse ponto que é muito importante, porque agora nós vamos começar a ver, dentro dessa lógica do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, entender as nuances. Deus de ternura, Deus de piedade, o Deus de misericórdia. O ponto 210 nos diz o seguinte: depois do pecado de Israel, que se afastou de Deus para adorar um bezerro de ouro, Deus atendeu a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando deste modo o seu amor. A Moisés, que lhe pede a graça de ver a sua glória, Deus responde: farei passar diante de ti toda a minha bondade, beleza, e proclamarei diante de ti o nome Yahvé. Êxodo 33, 18 e 19. E o Senhor passa diante de Moisés e proclama: o Senhor, Yahvé, Yahvé, é um Deus clemente e compassível, sem pressa para se indignar e cheio de misericórdia e fidelidade. Êxodo 34, 6. Moisés confessa então que o Senhor é um Deus de perdão. E o ponto 211. O nome divino Eu Sou, ou Ele é, exprime a fidelidade de Deus, que apesar da infidelidade do pecado dos homens e do castigo que merece, conserva sua benevolência em favor de milhares de pessoas. Êxodo 34, 7. Deus revela que é rico de misericórdia. Efésios 2, 4. Ao ponto de entregar seu próprio Filho, dando a vida para nos libertar do pecado. Jesus, então, revelará que Ele mesmo é portador do nome divino. Quando elevardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. João 8, 28. E aí, não vou perder essa deixa, a expressão de quando Jesus é transpassado pelo soldado romano, ele cai de joelhos e é banhado por sangue e água e diz: verdadeiramente, este homem é filho de Deus. Então, essa expressão, esse conceito é o conceito que permeia os pontos 210 e 211. Os parágrafos que nós vamos ver agora do Catecismo apresentam uma síntese profunda da revelação de Deus como um Deus de misericórdia, que se dá a conhecer a Moisés, a Israel, por meio e mesmo em meio às infidelidades deste povo. Deus se revela como aquele que é rico em misericórdia, Efésios 2,4, que caminha com seu povo, que perdoa, que não abandona a sua aliança, que mesmo diante da infidelidade, da indiferença, ele demonstra-se fiel, demonstra-se compassivo, porque ele não é homem, ele é Deus, e ele é fiel àquilo que ele é, mesmo diante do pecado do homem. Isso é muito importante porque nós talvez vivemos muito tempo e talvez algumas nuances na catequese talvez não compreenderam muito bem isso, né? Talvez muito mais por traços culturais do que de fato por espiritualidade ou religiosidade. O revelar-se de Deus para muitas pessoas, ele se dá por um viés de medo, de temor, de opressão, mas digamos, tarefa nossa, catequistas, fazer essa experiência de misericórdia. E que esta autorrevelação que é feita e culmina em Jesus Cristo, que se entrega na cruz para a salvação do mundo, onde Deus manifesta todo o seu amor e manifesta plenamente a ternura e que, acima de tudo, assume sobre si o nome Eu Sou, deve chegar às pessoas como uma mensagem e uma experiência muito profunda de amor, de misericórdia.
não de medo. Eu estou aqui eu vim trazer esta salvação, eu vim trazer a vida, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A revelação de Deus a Moisés no Êxodo é um momento chave no Antigo Testamento. E diferente do que muito se pensa sobre o Antigo Testamento, Deus se revela como aquele que é, não apenas como uma designação linguística, mas um ser divino, um ser de fidelidade. O Papa Bento, na introdução ao cristianismo, ele vai dizer que ao revelar seu nome, Deus mostra que não é uma força anônima, distante, e que por estar distante, por estar anônima, poderia simplesmente agir de maneira de uma maneira distante, de uma maneira autônoma. Não, ele está presente. Quem já leu o livro do profeta Jonas percebe muito, muito isso. O esforço de Deus para que o povo de Nínive ouça o seu convite à conversão e escolhe um homem de um povo que não quer, que é cioso com este nome. Então, Deus coloca no meio de Nínive, através de todo um projeto, de toda uma movimentação, céus e terra, podemos assim dizer, para que os homens tenham a chance de se converter. E quando ele se converte, ele alcança o seu objetivo. O catecismo, ele remete a um episódio triste do Antigo Testamento, o bezerro de ouro, o símbolo da idolatria humana e da inconstância humana e da constante tentação de substituir Deus por imagens, por algo que possa ser manipulado. Isso é algo que talvez nós vivemos profundamente nos dias de hoje, onde conceitos são manipulados, onde valores são manipulados, onde mentes e corações são manipulados. Deus continua no mesmo lugar, dizendo: eu sou imutável. A verdade de ontem, ela vale para hoje e valerá para amanhã. O exemplo que dei ontem é exemplo hoje e será exemplo amanhã. Eu vim para que todos tenham vida. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não existe prova maior de amor que dar a vida pelo seu irmão. E, no entanto, mesmo que não compreendamos profundamente isso, mesmo que sigamos a idolatria, mesmo que corramos atrás do bezerro de ouro, mesmo que após a traição, Deus sempre se mostrará disposto a permanecer junto de nós, revelando a sua identidade, mostrando-se sempre compassivo e misericordioso. Êxodo 34, 6. E é muito interessante que, diferente do que se pensa muitas vezes, esta palavra está no Antigo Testamento. O que será repetido na tradição bíblica com o refrão teológico: Hesed, misericórdia, Deus de ternura, Haramim, ternura materna, Hesed, misericórdia, fidelidade amorosa. Essa é a base da revelação. Deus é amor na criação, Deus é amor na aliança, Deus é amor na caminhada do seu povo, Deus é amor na redenção através de seu Filho. O teólogo Alonso Scheckel, biblista, para ele essas palavras revelam que Deus relaciona com o ser humano não por mérito, mas por gratuidade, por amor gratuito, por graça. De graça recebestes, de graça dais. O que constitui a essência da aliança
Para Alonso Scheckel, a essência da aliança nada mais é do que um ato de amor gratuito. Não é porque são bons, não é porque são perfeitos, mas é porque eu os fiz para amá-los. No Novo Testamento, essa misericórdia, ela se encarna em Jesus Cristo. São João nos apresenta dizendo: quando elevardes os olhos, o Filho do Homem, sabereis que eu sou Deus. Eu sou. Ecoa no nome divino revelado a Moisés, afirmando que em Jesus está a plenitude divina. O teólogo Hans Urs von Balthasar, ele sublinha que a cruz é o trono da glória de Deus, onde a misericórdia, a fidelidade, elas não só se manifestam, elas se derramam de forma suprema. São João Paulo II, na encíclica Divis et Misericordia, reafirma essa centralidade da misericórdia no mistério de Deus, dizendo: a misericórdia é o segundo nome do amor. E que o amor assume diante do pecado o que o amor assume diante do pecado humano. Misericórdia é o segundo nome do amor. O nome que o amor assume diante do pecado humano. Ele vai dizer isso no Divis et Misericordia, número 7. E aqui é algo muito... Quem diz amar a Deus que não vê e não ama o seu irmão é mentiroso. Quem diz amar a Deus e não perdoa o seu irmão, e não busca o seu irmão, e não cuida do seu irmão, é mentiroso. A misericórdia é o segundo nome do amor. O amor assume este nome diante do pecado do homem. Como disse em outros pontos, a revelação de Deus a Moisés, Deus compassivo e clemente. Efésios 2,4, Deus é rico de misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. João 8,28, quando elevares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. A Sagrada Escritura, do Êxodo, do Gênesis ao Apocalipse, é plena de palavras que revelam essa face de Deus. O Senhor é bondoso e compassível, lento para a ira e cheio de amor. Salmo 103:8. Este salmo é o salmo para aqueles momentos onde que eu não confio em mim. Eu não confio nos meus limites. Eu não confio nas minhas forças. E eu só posso confiar em Deus. Porque Ele é quem, como disse São João, acalmai vosso coração. Porque diante de Deus, se os vossos corações vos acusarem, saiba que Deus é maior que os vossos corações e os conhece. Na patrística, este tema da misericórdia sobeja em palavras dos teólogos. Santo Agostinho, a tua misericórdia, ó Deus, é maior do que todas as minhas misérias. No livro das Confissões, no livro 10, no parágrafo 28, Santo Agostinho diz isso. A tua misericórdia, ó Deus, é maior que todas as minhas misérias. São Gregório de Nazianzo, ele vai dizer algo muito bonito. Deus é amor. E este amor se expressa sobretudo na compaixão por nós, seus filhos errantes. Errantes perdidos, que vamos de um lado para o outro muitas vezes sem saber para onde vamos. O amor que se manifesta em compaixão. Compaixão vem da palavra compaxi. É sofrer junto. Deus nos abandona, Ele sofre conosco. Sofre conosco ao ponto do seu sangue verter dele e nos tocar e nos restaurar. O Concílio Vaticano II, na Constituição de Verbum, aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar-se conhecido no mistério de sua vontade, mediante o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo feito carne,
O Espírito Santo tem acesso ao Pai e se torna participante da natureza divina. Então Deus abre uma porta para que chegamos a Ele, através do seu Espírito, através da redenção. Mostra que a relação que nós temos com Deus não é uma relação forjada por nós, forçada por nós, mas é uma iniciativa de Deus. Eu vos amei. Não fostes vós, mas eu vos amei primeiro. E por que Ele nos amou primeiro? Para abrir um caminho. Abrir um caminho de comunhão, que culmina no ato da encarnação, quando a palavra, o projeto, a promessa se faz carne e habita entre nós. E habitando entre nós nos ama, nos ensina, nos perdoa, nos cura, nos salva e nos liberta. Na encíclica Divis in Misericordia, nos pontos 3, 7 e 13, São João Paulo II é perfeito. É perfeito porque no ponto 13 ele vai dizer: Cristo revela a Deus como Pai rico de misericórdia, não apenas com as suas palavras e ensinamentos, mas de modo ainda mais significativo, com a vida e com as obras. Eu vim fazer a vontade do Pai. E Ele se dá totalmente. Ele se derrama totalmente. Ele faz da cruz, como diz o teólogo, o seu trono, do qual jorra a graça através do seu sangue. Divis Misericórdia 7. A misericórdia é o conteúdo mais profundo da mensagem messiânica de Cristo. É a força constitutiva da sua missão. Ela se manifesta, ela se realiza, sobretudo, em relação às pessoas que sofrem, aos pecadores, aos marginalizados. É só olhar para o Evangelho, gente. Onde ninguém vê, ele percebe. Onde ninguém sente, ele descobre. Onde ninguém conhecia, ele conhece. Alguém me tocou. Que queres que eu te faça? Por que choras? Jesus, em todos os momentos do Evangelho, mostra essa misericórdia. É o amigo do leproso, da prostituta, do cobrador de impostos. É o homem que para a multidão e pergunta: quem me tocou? É o homem que se senta à beira do poço e muda a vida de uma mulher. É o homem que inspira no pagão a fé que nem mesmo ele imaginava ter. Basta que dizes uma palavra e o meu servo será curado. É a misericórdia que faz com que homens se encontrem novamente e se amem. A experiência de Jesus é transformadora. Ponto número 13 da Divis in Misericordia. A misericórdia constitui o conteúdo da intimidade da vida divina e se manifesta como força salvífica que a Criadora guia da história da salvação. Quanto mais próximos estivermos de dar o perdão, mais próximos estamos de Deus. Quanto mais longe estivermos de dar o perdão, de pedir perdão, mais longe estamos daquele que é. E pode ter certeza, não somos aquilo que deveríamos ser. Essa é uma reflexão que das nossas salas de catequese deve ir para as nossas atitudes cotidianas, para a capacidade que temos de fazer as pessoas verem o mundo no qual elas estão. O Papa Francisco, em 2015, na bula Misericordia Vultus, ou seja, a face da misericórdia, no ponto número 1, no primeiro parágrafo, ele vai dizer: Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nesta palavra sua síntese. A misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu seu clímax em Jesus de Nazaré. Então, ser cristão é ser outro Cristo. É alguém que vai ao poço falar com a pecadora, é alguém que percebe
a necessidade do outro de cura, de salvação. É aquele que pergunta às pessoas que estão à beira da piscina de Betesda, aqueles que estão à beira do caminho: o que queres que eu te faça? É aquele homem que vai dizer para aquele que está perdido: Lázaro, vem para fora. A misericórdia de Deus, no ponto 6 da Vultus, Misericórdia Vultus, a misericórdia de Deus não é uma ideia abstrata. É uma realidade concreta na qual se revela o seu amor como o de um pai, de uma mãe, que se comovem até o mais íntimo pelas entranhas, pelo seu próprio filho. Se eu não tiver esta motivação, de que fé eu posso me dizer ser possuidor? De que amor eu posso dizer que sou possuidor? A misericórdia de Deus não é uma ideia abstrata. É algo que é concreto. É algo que me faz colocar a mão no bolso e de fato dar algo para alguém comer. Ah, mas é bandido. Você não é juiz. Você é face de Cristo. Olhar para as coisas e saber a responsabilidade de cada atitude que nós tomamos, de cada palavra que tomamos, de cada justificativa falsa, falha que damos para não nos comprometer com as coisas. Um pai e uma mãe que não se comovem com as dificuldades do seu filho, em caminhar, em falar, em crescer, em aprender, não são pais de verdade. Um irmão que não se compadece do outro irmão que tem dificuldades na sua caminhada não é irmão. Ou, ao menos, não é irmão dentro dessa lógica que não é abstrata, mas é real. Misericórdia Vultus 9. Neste nosso tempo em que a igreja está empenhada na nova evangelização, o tema da misericórdia existe ser proposto como um novo entusiasmo, como a renovação da ação pastoral. Para que nós não pintemos com um verniz falso o que de fato tem que de fato brilhar na nossa vida, na vida da nossa igreja, das nossas comunidades, das nossas famílias. Esse nosso tempo, nós devemos nos empenhar na evangelização. Sermos homens, mulheres, de fato, faces de Cristo. Onde chegarmos, uma palavra de misericórdia se seja apresentada. Eu vi no relato da história de uma pessoa muito santa, um relato que é interessante porque a pessoa destratou aquela pessoa foi humilhada, e ao final da história a pessoa percebeu que tinha errado, e assim a pessoa que tinha sido ofendida foi questionada. Mas depois que você provou para ela que ela estava errada, depois que ela percebeu que estava errada, por que você não a corrigiu? Por que você não salientou? Por que você não exigiu desculpa? Por que você não fez isso? Porque o fato dela ter reconhecido já era algo muito, muito doloroso, e eu não queria aumentar aquela dor. É desse tipo de gente que estamos falando. Daqueles que o Papa Francisco fala, e santi a casa canto, os santos da casa ao lado, daquelas pessoas que preferem viver, preferem ensinar vivendo, preferem ensinar a crer vivendo, ensinar a perdoar perdoando, ensinar a amar amando, muito mais que por palavras.
com entusiasmo, que faz com que as pessoas entendam a renovação é uma ação. A renovação é uma ação nova, não antiga. E vamos me esforçar, porque hoje eu me empolguei aqui. A exortação apostólica Evangelium Gaudium, ou seja, a alegria do Evangelho, no ponto 24, Papa Francisco, 2013, a igreja é chamada a ser sempre aberta ao Pai. A igreja é chamada a ser a casa aberta do Pai. Todos podem participar de alguma forma da vida eclesial. Todos podem fazer parte da comunidade. Nem sequer as portas dos sacramentos devem ser fechadas por qualquer razão. Olha que coisa bonita. Justiça. Todos podem praticar a justiça, como a igreja deve praticar a justiça em totalidade. O perdão, todos devem praticar o perdão. E aqui se estende a tantas outras coisas. Evangelium Gaudium, 37. Muitas vezes nos comportamos como controladores da graça e não como facilitadores. A igreja não é a alfândega. É a casa onde há lugar para todos, principalmente aqueles que têm uma vida difícil. Então, abramos as nossas portas, abramos os nossos corações. Deus é amor. Quem ama permanece nele e ele em Deus. São João. Misericórdia et misera. Papa Francisco, 2016. Misericórdia e miséria. Dois corações que se encontram. O coração de Deus que sai ao encontro do homem pecador e doente. O coração da mulher pecadora que é tocada e perdoada. A mulher que se deixa tocar pela graça é perdoada. A misericórdia não é uma pausa na vida da igreja. Constitui a própria essência da vida da igreja, a própria existência que torna visível, palpável e profunda o Evangelho. Onde não existe misericórdia, não se manifesta o Evangelho. Onde não existe misericórdia, não se manifesta a igreja. O Papa Bento XVI, no Domingo da Divina Misericórdia, 2008, disse uma frase que eu lembro até hoje. A misericórdia é o núcleo central da mensagem evangélica. É o nome próprio de Deus, o rosto com que ele se revelou na antiga aliança e se fez conhecer plenamente em Cristo. Se não há misericórdia, não há núcleo central de evangelização. Se não há misericórdia, nós não damos a conhecer ao mundo o nome de Deus. E no Ângelus, de 11 de março de 2018, Deus não nos ama porque somos bons, mas porque Ele é bom. A sua misericórdia é incondicional e gratuita. Papa Francisco. Deus não nos ama porque somos bons, mas porque Ele é bom. Como é que nós colocamos isso na nossa vida? Liturgicamente, todas as nossas orações começam com o exame de consciência. Senhor, afasta-te de mim porque sou pecador. Mas somos motivados por essa consciência pelo próprio Deus que fala em nós, age em nós pelo seu Espírito, para nos lembrar que a misericórdia de Deus é constantemente invocada na igreja. Senhor, tem de piedade de mim. Cristo, tem de piedade de mim. Senhor, tem de piedade de mim. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. As orações eucarísticas, elas vão culminar numa oferta de perdão. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre. É o nosso coração que nós entregamos no altar. E esse coração deve estar aberto ao amor, à misericórdia de Deus.
Senão, estamos colocando uma caixinha fechada sobre o altar, sem nada, vazios. Isso não é só algo espiritual, algo bonito de ser dito, mas é algo que tem repercussões no nosso dia a dia moral, gente. Os catequistas são os maiores fomentadores disso, talvez mais do que os próprios ministros. Porque moralmente o crente é chamado a imitar a misericórdia divina. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36. Esquecer disso, dentro da comunidade, dentro de casa, dentro da comunidade, dentro do local de trabalho, no mundo, é um ultraje ao próprio Evangelho. É um ultraje ao Pai, é um ultraje ao Filho, é um ultraje ao Espírito Santo. Ser misericordioso é o caminho de comunhão com Deus. Porque implica uma ética de compaixão, de perdão e de reconciliação. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Se Ele é nosso Pai e é misericórdia, nós somos filhos, filhos da misericórdia, e filhos em misericórdia, e filhos para a misericórdia e pela misericórdia. Pastoralmente, isso é muito bonito, quando se encontra esse ambiente pastoral onde a centralidade da misericórdia está na evangelização, tudo é diferente. Ação pastoral junto aos afastados, aos pecadores, é a própria prova de que Deus não abandona. Deus caminha do Gênesis ao Apocalipse conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até o final do mundo. Porque se tem uma coisa que nós vamos ter desde o primeiro homem até o último homem, é espaço para a tentação, é espaço para a queda, é espaço para tormento, é espaço para a fome, é espaço para a dor, é espaço. Ele caminha conosco, está conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Se está em Deus, tem que estar com misericórdia. Tem que estar na misericórdia e tem que estar por misericórdia. E é isso, gente. Desculpa, me estendi um pouco nesse tema, mas ele é muito importante para a nossa catequese. Ele é muito importante para a nossa fé. Ele é muito importante para a nossa vida. Pelo menos para mim é. Sem misericórdia eu não sou nada. Pela misericórdia, com Ele, sou tudo. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.